Pai do Senhor, queridos amigos, ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus, quero trazer uma palavra para a nossa rica meditação e espero que você possa ser alcançado através da mensagem bíblica que, segundo Deus, será penetrada no seu coração. Quero ler um texto da palavra do Senhor nosso Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo número 8, versículo número 43, onde é uma passagem bastante conhecida que fala a respeito da mulher do fluxo de sangue. Diz assim a palavra de Deus. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. E chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como fora e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Amém? Essa é a palavra para a nossa meditação. Procurarei ser breve, para não ser um vídeo muito longo. E mesmo sendo breve, quero ser bem objetivo e minucioso ao mesmo tempo. Em partes. Quero falar nessa oportunidade, mediante essa palavra, a respeito desta passagem tão pregada entre as igrejas. No meio das igrejas, os pregadores usam muito esse texto para levarem uma mensagem para o povo. E você nessa noite pode refletir juntamente comigo, né? Que Deus abençoe a sua vida e conforme essa palavra gere na sua vida a fé, né? Para você obter esse milagre tão almejado. Então quero falar sobre curado ou, conforme a passagem, curada pelo toque. Curada ao tocar em Jesus. Curada ao tocar em Jesus. Então a gente já de início podemos vermos, como diz a palavra, que tinha uma mulher. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastava com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Uma mulher que tinha uma enfermidade, tinha uma doença, tinha uma moléstia sobre sua vida existencial, física, que comprometia toda a sua alegria, toda a sua vigorosidade, comprometia toda a sua autoestima, toda a sua vida de um modo geral. Era uma mulher que tinha, logicamente, conforme podemos vermos na passagem, ela tinha condições, né? Porque
Ela gastou com os médicos, procurou os médicos durante 12 anos, procurando os médicos para poder solucionar o seu problema. Problema este que, para a época, era um problema muito difícil, um problema muito complicado. Para a atualidade de hoje já não é tão complicado. Porém, para essa realidade da história, no tempo de Jesus, era uma hemorragia, um fluxo de sangue, uma hemorragia, derramamento de sangue contínuo, né? Continuamente, todos os dias, né? Dias após dias, e aquela batalha toda e não conseguia fazer o estancamento total desse derramamento de sangue. Imagine bem que o ser humano ele não pode estar derramando sangue, ele não pode estar perdendo sangue. Ao contrário, ele tem que estar sempre ganhando e mantendo o que ele verdadeiramente já tem. Então, a gente podemos vermos que essa mulher gastou durante 12 anos, diz a Bíblia Sagrada, todos os seus haveres, ou seja, ela gastou todo o seu dinheiro, ela gastou todas as suas economias, ela gastou todas as suas aquilo que ela poderia fazer com que pudesse gerar para poder pagar um médico. Ela gastou sua renda, ela gastou a sua economia, ela gastou o seu dinheiro. Ela possivelmente vendeu algo para poder fazer o dinheiro e poder pagar um médico. E durante todas essas tentativas, ela não teve êxito, ela não teve um sucesso na tentativa que ela fez. Ela procurava os médicos, procurou os médicos, nada mais óbvio, procurar um médico. Se alguém está doente, procurar um médico. E foi justamente o que essa mulher fez. Jesus, o próprio, ele disse em Mateus 9,14, ele disse que não necessita de médico quem está bom, quem está são, mas precisa de médico quem está doente. Se está doente, precisa de médico. E se procurar um médico, não tem problema nenhum. Né? É o recomendável. É o recomendável. Jesus ele fez essa aprovação. O problema é que as pessoas muitas vezes só confiam nos médicos e não confiam em Deus. As pessoas só confiam no seu dinheiro, no seu dólar, no seu euro, né? No seu dinheiro, só confia na sua grande conta bancária, só confia no seu braço forte, só confia nas suas posses, na sua fortuna, na sua riqueza, mas não confiam em Deus. O problema é esse. Então vejamos que essa mulher procurou os médicos. Foram vários médicos. Não foi um, foram vários médicos. E para a época, logicamente, ela procurou os melhores. Ela procurou os mais recomendáveis, né? Os mais bem requisitados, os mais bem situados no ranking, né? Da medicina. E ela procurando esses médicos, a Bíblia diz que nenhum deles pôde sanar o seu problema, né? Nenhum deles, e por nenhum deles ela pôde ser curada. Por nenhum. Quem registra esta história era um médico chamado Lucas. Colossenses 4,14 vai dizer que ele era um médico amado. E Lucas, sendo médico, registrou algo verdadeiramente a qual a medicina não pôde, para com esta mulher, resolver o seu problema. Possivelmente o próprio Lucas deve ter atendido essa mulher. Possivelmente. Não é provável. É só uma hipótese. Né? Então vejamos o que essa mulher fez. Procurou vários médicos, mas nenhum pôde curá-la, resolver o seu problema, curar a sua enfermidade.
Mas o interessante de tudo isso é que ela estava diante dessa necessidade na época do Senhor Jesus. E Jesus estava naqueles termos, estava naquela vizinhança, estava naquelas proximidades. E Jesus, por onde passava, ele curava as pessoas, seja qual fosse ela a gravidade da enfermidade. Jesus curava, curava de cegueira, curava de lepra, ressuscitava mortos, fazia mudo falar, surdo ouvir, fazia todo tipo de maravilha. Jesus fazia para as pessoas, e as pessoas eram verdadeiramente curadas, curadas, sem precisar de passar por sessões intermináveis para poder resolver o seu problema. Eram curadas de imediato, ao Jesus determinar ou tocar neles, eles eram curados. Pessoas endemoniadas eram curadas, eram libertas. Pessoas com todo tipo de enfermidade. E o que acontece é que Jesus estava nessas proximidades, estava nesses termos, estava nessas proximidades dessa mulher. E essa mulher ouviu falar de Jesus, que Jesus estava em sua cidade, passando pela sua cidade, passando por perto dela, passando por perto da sua localidade. Quantas pessoas ouvem falar de Jesus, que Jesus pode resolver o seu problema, porém, as pessoas não o procuram, as pessoas o ignoram, as pessoas o rejeitam. Quantas pessoas ouvem falar sobre Deus, que Deus é poderoso para realizar uma maravilha na vida dela, mas as pessoas não o procuram. Não foi assim com esta mulher. Essa mulher, ela procurou o Senhor Jesus. Ela não podia devido à sua enfermidade. Ela não podia estar em meio a uma multidão por causa da sua enfermidade. A sua enfermidade tornava ela impura, tornava ela imunda. E ela não podia estar no meio do povo curado, do povo são, do povo saudável. Ela não poderia estar. Só que aqui existia uma questão que foi levada em conta. É que ela estava arriscando a sua própria vida para poder salvar a sua vida. Ela estava arriscando, né, a sua própria cabeça, porque ela poderia ser pega. E transgredindo ela, como era o caso, ela poderia ser morta. Ao invés de ser curada, poderia ser morta, apedrejada. Poderia ser morta, porque a lei verdadeiramente proibia pessoas assim transitar em meio a pessoas sãs. Mas ela levou em conta que se ela estava indo de mal pior, ela tinha que procurar o melhor para ela, mesmo que isso lhe custasse a própria vida. Foi até Jesus. Chegando até Jesus, ela fraca, ela sem muita força, sem muito vigor, andando curvada. Ela rompe a multidão, ultrapassa a multidão. Ela entra no meio da multidão e ela se aproxima do Senhor Jesus e ela toca na ponta do vestido de Jesus, na ponta da veste de Jesus, da túnica de Jesus. Ela toca na ponta da veste de Jesus. Quando ela saiu de casa para ir até Jesus, ela já tinha determinado isso, porque ela estava contando com a improvável possibilidade dela estar à frente de Jesus, conversando com Jesus e pedindo para tocar nele. Porque as pessoas não iriam permitir, as pessoas iriam proibi-la, as pessoas iriam barrá-la. Por quê? Porque ela estaria infringindo a lei. E muitas vezes as pessoas não querem, né? As pessoas não querem verem as pessoas bem com Deus. As pessoas não querem verem as pessoas diante de Deus. Quantas pessoas estão muitas vezes querendo impedir as pessoas de quererem estar diante de Deus?
A própria Bíblia Sagrada vai falar, o próprio Senhor Jesus em Mateus 23, que existe tipos de pessoas que nem entram no reino de Deus, nem permitem que as pessoas entrem no reino de Deus. As pessoas nem entram, nem deixam quem querem entrar. Então as pessoas não querem. Assim aconteceu com Bartimeu. Bartimeu, quando gritou por Jesus, as pessoas mandaram ele se calar. As pessoas, quando ouviram Bartimeu clamando por Jesus, as pessoas tentaram impedir de Jesus ouvir Bartimeu. Porém, Jesus ouviu. Porque Jesus, ele ouve o aflito. Jesus, ele ouve o necessitado. Jesus ouve o clamor daquele que clama por ele. E esta mulher, ela foi até Jesus. Chegando até Jesus, saindo decidida de casa, tocar por detrás de Jesus, nas vestes dele. Agora, por que foi que ela determinou tocar na ponta do vestido de Jesus? Ela ouviu falar que quem tocasse em Jesus seria curada. Seria curado. Então, logicamente, ela ouvindo, ela creu. Ela teve a fé suficiente para que, chegando e tocando, seria também curado. Em Lucas capítulo 6, versículo 19, está escrito que todos quanto procuravam tocar-lhe eram curados de suas enfermidades. Porque dele saía virtude, dele saía poder. Então essa mulher, ela determinou porque ela ouviu. E ela entendeu que isto poderia acontecer também com ela. Nasceu nela a fé. Romanos 10 e 17 está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aquela mulher ouviu e ao ouvir, a fé foi gerada nela. E quando a fé gera em alguém, alguém vence as barreiras. E quando a fé é gerada em alguém, alguém vence as dificuldades. Quando a fé é gerada em alguém, alguém vence os obstáculos que estiverem à sua frente. 1 João 5, por volta do versículo 4, ou 5 mais ou menos, vai dizer que quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então essa mulher venceu as barreiras, os obstáculos, as dificuldades que estavam diante de seus olhos. Você também pode vencer. Você também pode dar este salto. Você também pode ultrapassar, avançar diante dessa problemática. Se for uma enfermidade ou qualquer uma outra problemática, você também pode, porque Deus é suficiente para lhe dar a vitória. E a mulher tocou em Jesus, na ponta do vestido de Jesus. E foi curada imediatamente. Jesus ia andando e ela por trás tocou na ponta do vestido de Jesus. E Jesus, ao sentir o toque, imediatamente, quando ela tocou, Jesus parou. Parando Jesus, imediatamente a mulher que tocou, imediatamente foi curada. Na mesma hora do toque que a mulher tocou em Jesus, ela foi curada. Na mesma hora que ela tocou, Jesus parou, porque Jesus sentiu. Imagine que sensibilidade Deus tem. Que sensibilidade. Imagine alguém tocar na ponta da sua veste e você sentir que alguém tocou. Uma saia, um vestido, algo alongado, algo à vontade. E alguém sentir. Jesus sentiu. Não é que Jesus sentiu simplesmente ela tocando com as mãos, mas é porque Jesus sentiu a fé nele. Jesus sentiu que alguém teve fé nele.
Jesus sentiu que alguém com crença nele chegou até ele. Eis a questão que a Bíblia vai dizer que ele sentiu que saiu dele virtude. Ele sentiu que saiu dele poder e liberou este poder sobre uma pessoa. A mulher recebeu esta carga liberada pelo Senhor Jesus. A mulher recebeu este poder liberado pelo Senhor Jesus, que saiu de Jesus e foi para ela. Assim acontece com qualquer um que tocar em Jesus, tocar pela fé, tocar através da palavra, obedecendo a palavra, obedecendo aos mandamentos de Deus. Na medida que isto acontecer, automaticamente já está vindo sobre você esta carga de poder sobre a sua vida, abençoando a sua vida, né? Abençoando de tal forma que deixa você curado, abençoando de tal forma que deixa você liberto, abençoando de uma forma extraordinária que deixa você salvo. Jesus pergunta quem foi que tocou nele, ninguém se atreve a dizer que tocou, porque parecia que quando Jesus disse quem foi que me tocou, parecia que Jesus ia dar um batido naquela pessoa que chegou e tocou nele sem ele permitir. E parecia que Jesus ia dar um batido nessa pessoa. Por isso que as pessoas que o ouviram se calaram. Apareceu até os discípulos e alguns dos demais, dizendo como que quisesse acalmar, como que Jesus estivesse bravo, e agora eles quisessem acalmar o Senhor Jesus, levando a uma lógica, dizendo, olha, Jesus, mestre, Senhor, a multidão é grande aqui, andando perto do Senhor, está batendo realmente no Senhor. Então é normal as pessoas baterem no Senhor. Mas Jesus disse, olha, não foi um toque normal. Não foi um toque qualquer. Alguém que tocou em mim foi curado. Alguém que tocou em mim recebeu o poder. E eu quero saber quem foi essa pessoa. Aí você me pergunta, Jesus não sabia quem foi que tocou nele? Claro que sabia. Porque Jesus ele sabe tudo. Claro que sabia. Jesus ele sabe tudo sobre nós. Sem que alguém diga algo sobre si, Jesus já sabe tudo. Salmo 139 vai tratar sobre isso. Ele sabe tudo sobre nós. Ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar. Ele sabe antes que a gente fale o que a gente vai falar. O que a gente está pensando, ele sabe. Então, ele sabe tudo. Ele é onisciente. Sabe todas as coisas. E quando Jesus faz essa pergunta, é justamente porque ele queria que alguém testemunhasse. Ele estava dando a oportunidade de alguém que era excluído da sociedade recebesse a oportunidade de testemunhar ao ponto de, a partir de então, ser inserido novamente na sociedade. Era o caso dessa mulher. Ela estava excluída da sociedade por causa de uma enfermidade. E Jesus estava dando a oportunidade para ela, dela ser inserida na sociedade. Será que você está inserido na sociedade ou você é excluído da sociedade? Será que as pessoas não olham para você com os olhares julgando, condenando? Ah, é uma prostituta. Ah, é um viciado. Ah, é um defraudador. É um drogado. Ah, é um idólatra. Ah, é um traficante. Ah, é um prostituto.
Será que alguém não está olhando para você? Será que alguém não está excluindo você de viver na sociedade? Eu quero dizer para você que Deus quer inseri-lo na sociedade. Deus quer dar dignidade a você, dar nome a você, dar honra a você, para você agora viver na sociedade de cabeça erguida, sem ninguém apontando o dedão para você, sem ninguém querer condenar você. Deus quer dar a oportunidade de você ser limpo de todo mal, de toda maldição, e poder viver agora para Ele e diante dele aqui nessa terra, glorificando-o na beleza da sua santidade. E Jesus, quando faz a pergunta à mulher, depois que muitos o negam, a Bíblia diz que a mulher aparece, trêmula, tremendo. A mulher aparece trêmula. A Bíblia diz, então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele. Declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como lhe sarara. Olha a oportunidade que Deus deu. Olha a oportunidade que Jesus deu a essa mulher. Olha só, a mulher se apresenta diante de todos. Uma coragem. Só quem dá essa coragem é Deus. De você testemunhar em alto e bom som, bom tom, aonde quer que você esteja. Testemunhar da grandeza de Deus. A mulher se aproximou trêmula de Jesus. A mulher se aproximou feliz e ao mesmo tempo temerosa, trêmula. Trêmula. Se aproximou diante de Jesus, se apresentou, fui eu, levantou a mão possivelmente, no sentido aquele sentido de colégio, né, quando vai fazer uma resposta ou fazer uma pergunta. Se aproximou, né? Quando ela diz, fui eu, logicamente abriram caminho para ela, a multidão. Ela se apresentou diante de Jesus e agora ela foi diante de todos declarar o que aconteceu com ela. Testemunhar o que aconteceu com ela. Ela contou toda a história. O que foi que ela contou? Ela disse que passou 12 anos com hemorragia. Ela disse que procurou muitos médicos durante 12 anos, gastou todo o seu dinheiro, já não tinha mais dinheiro, já não tinha mais para onde ir, já não tinha mais a quem ela pudesse procurar. Procurou de tudo, de todos os médicos. Talvez procurou um curandeiro, talvez procurou um feiticeiro, talvez procurou um bruxo, talvez procurou todo tipo de pessoa. Ninguém solucionou. Procurou os médicos, as pessoas especialistas na área. Ninguém solucionou o seu problema. Mas ela ouviu falar de Jesus. E ouvindo, ela disse, eu vou ser curada. E ela testemunhando contou toda a sua história. E ela disse, quando eu toquei no Senhor, foi eu tocando e sendo curada. Foi eu, Senhor. Eu só fiz isso porque eu não tinha mais escape. Eu só fiz isso porque eu não tinha mais solução. Eu só fiz isso porque eu não tinha mais dinheiro para bancar os médicos. Eu só fiz isso porque eu estava desesperada. Hebreus capítulo 2, versículo número 3. Está escrito. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como é que a gente vai receber de Deus se a gente rejeitá-lo? Como é que a gente vai receber o benefício de Deus se a gente o recusá-lo? Se a gente não buscá-lo? E a mulher fez a declaração, testemunhou diante de todos.
Foi um culto de gratidão naquela oportunidade. Testemunhou diante de todos. Jesus ouviu, deixou a mulher falar à vontade. Levantou a mulher. Jesus disse: filha, tem bom ânimo, não se preocupe. Você foi curada e eu não vou amaldiçoar você não, porque você tocou em mim. Você foi curada, está curada, você está livre desse mal. Tenha bom ânimo. Fique tranquila. Não se atemorize. Pode ficar tranquila, não precisa ficar tremendo, não. Saiba de uma coisa, a sua fé lhe salvou. Sabe o que vai salvar você? A sua fé em Jesus. Enquanto você não usar a sua fé em Jesus, você está completamente perdido. Perdida. Se você não usar, você vai se perder. Você vai definhar, você vai morrer, você vai adoecer e vai morrer. E ainda vai para o inferno. Se você não usar a sua fé no Senhor Jesus. Então, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, ouvinte da palavra de Deus, curada ao tocar em Jesus. A Bíblia Sagrada vai dizer um rei chamado Asa. Ele adoeceu, uma doença nos pés, ficou acamado. E durante 2 anos, 2 anos é muito tempo. A mulher passou 12 anos, mas procurou o Senhor Jesus. A mulher passou mais de períodos e períodos, anos e anos. Quantos dias aí no sofrimento? Mas ela buscou o Senhor Jesus. E esse rei chamado Asa adoeceu. A Bíblia diz que ele procurou os médicos, mas ele não buscou o Senhor. Imagine só, durante 2 anos. E ele acabou morrendo, mas não buscou o Senhor. Que triste. Se você estivesse se submetendo aos médicos, e os médicos disseram já para você que não tem mais solução, disseram para você que não sabe qual é a causa do problema, ainda não diagnosticaram, ainda não sabem a origem do problema, ainda não sabe a etimologia. Se eles disserem tudo isso, eu quero lhe dar um alerta. Você ainda não buscou o Senhor. Você ainda está confiando nos médicos. Você ainda está buscando nos médicos. Ele já disse que não pode solucionar o seu problema. Você está gastando o seu dinheiro, você está gastando o seu tempo, você está gastando tudo. Porque realmente gasta quem se submete aos médicos. Porque realmente quem se submete à medicina gasta. E é um dinheiro bem gasto, lógico. Porque a gente tem que procurar medicina. Mas entendendo, se você já teve toda esse resumo, essa conclusão, meu amigo, é hora de buscar ao Senhor. É hora de buscar a Deus. É hora de buscar aquele que pode solucionar o seu problema. O médico dos médicos. Quem é ele? Jesus. Busca ele. E ele não vai lhe deixar na mão. Busque a ele e ele não vai lhe deixar perecer sem lhe dar o verdadeiro escape, cura, livramento e salvação para a sua alma. Que Deus abençoe a todos, que você possa
guardar essa palavra, né? Possa absorver essa palavra e ter certeza que quem toca no Senhor Jesus é abençoado. É abençoado. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fique com Deus e tenha uma excelente noite, um excelente dia, um excelente final de semana, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.